Olá, sejam bem-vindos ao Fala Facilities Management. Hoje é um dia muito especial, temos uma grande profissional junto conosco que vai compartilhar um pouco mais das suas histórias, aprendizados e a sua jornada profissional. Estou muito feliz em receber ela no dia de hoje e eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar muito dessa carreira extremamente inspiradora. Para você que está nos acompanhando, participando, estamos muito felizes com seus feedbacks, sempre muito importantes para que a gente possa engrandecer ainda mais e trazer experiências e grandes profissionais para poder engrandecer o Fala FM, extremamente importante. E hoje teremos diversos insights com a Sabrina Espinosa, que atua como gerente de Real Estate Brasil no Mercado Livre. Para ela, fazer uma boa análise das métricas é fundamental para o gestor controlar a operação. Hoje conversaremos sobre estratégias da área, como implementar novas tecnologias e muito mais. Então já pega o papel e a caneta para anotar todas as dicas. Seja muito bem-vinda ao Fala FM, Sabrina, uma grande honra. A honra é minha, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de poder acrescentar alguma coisa para quem nos escuta, para quem nos vê e para quem está começando a carreira. Enfim, tem várias histórias para contar. Estamos aqui extremamente ansiosos para conhecer um pouco mais da sua carreira, da sua jornada e mais do que isso, né? Acho que você é uma protagonista da área de Facilities. A área de Facilities é uma área recente, sim, que ganhou inclusive a legitimização agora, né? Foi uma área legitimada. Sim. E você ajudou a construir essa área hoje que tem um papel fundamental. É emocionante saber disso. Eu acho que quando eu comecei Na verdade, eu nem sei quando eu comecei, porque quando eu comecei não existia área de facilities, né? Então era assim, você cuida disso, então cuida da frota. Então cuida disso, então cuida da limpeza. E aí, no fim das contas, eu já estava fazendo. E ainda era uma área muito masculina, ainda era uma área muito de back-office. Ainda era uma área só de gasto, que as pessoas não entendiam quanto que a gente gastava, para que aquilo servia, e só entendiam quando tinha um problema técnico muito sério, e aí falavam, quem que não cuidou? Então, assim, ver essa trajetória ao longo de todos esses anos, mais de 15, para não vou dar uma geralzinha para não falar muito da idade, mas mais de 15 com certeza, é muito, muito, muito orgulho de fazer parte disso, de eventualmente ser uma das mulheres que também fizeram parte dessa quebra de paradigma de que era uma área de manutenção, então extremamente masculina. E fico muito feliz de ter todos esses papéis aí que você citou. Fantástico, Sabrina. E Sabrina, queremos conhecer um pouco mais da sua carreira, onde você nasceu, como foi a sua infância. Bom, eu sou de São Paulo, capital. Acho que dá para perceber pelo sotaque cantado. Eu vou tentar não falar meu aqui para não ficar muito escancarado. Foi uma infância muito feliz. Tenho 2 irmãs, meu pai e minha mãe sempre muito presentes, avós, todo mundo. Eu escolhi ser arquiteta já jovem, assim, antes de chegar perto do 3º colegial, que agora é 3º ano, porque eu tinha um tio que infelizmente faleceu, mas que ele era arquiteto, e ele era jovem, era lindo, enfim, era um modelo que eu queria ter, sabe? E aí me encantava muito, e obviamente tinha facilidade para desenhar. Desde pequena eu desenhava, eu lembro das minhas irmãs ali todas bagunçadas no desenho, o meu desenho bonitinho e tal. Então, eu acabei seguindo por esse ramo, muito mais pelo lado artístico, eu acho. Porque, tecnicamente, eu não era a melhor aluna de matemática, por exemplo, para fazer os cálculos que a gente tem na faculdade. E aí, acabei seguindo essa carreira de arquiteta. Trabalhei muito pouco com projeto, porque eu acho que o destino realmente tinha outra direção para a minha vida. Então, eu trabalhei pouco em escritório de arquitetura. E caí por coincidência, numa empresa de logística, deixa eu pensar, há 16, 17 anos atrás. Não tinha nem filho, ainda não era nem casada. Então, 18 anos atrás, mais ou menos. E entrei numa empresa de logística para fazer layout operativo dos pallets e tal. E aí foi quando começou, cuida de limpeza, cuida de frota, você é arquiteta, cuida disso, cuida disso. E aí, no fim, eu estava fazendo a gestão de serviços.
que era o Facility Management, que antigamente não existia. Você lembra o nome da área? Serviços gerais? Era tipo serviços gerais. Tipo serviços gerais. É. E não era no nível de ficar lá no fundo do subsolo, mas era uma área só de back-office, de prestação de serviço interno mesmo, né? Para os clientes internos. E aí, já contando um pouco da trajetória profissional junto com a carreira pessoal, com a história pessoal, eu costumo dizer muito que isso tem muito a ver, assim, né? Eu tenho direcionado muito meu Instagram para carreira e maternidade. Eu tenho 3 filhos, então, além de trabalhar com facilities que você não tem rotina nenhuma, eu ainda tenho 3 filhos que você também não tem rotina nenhuma. Então, assim, conciliar essas duas coisas é realmente um grande desafio. É muito desafiador. E aí, eu fiquei grávida nessa empresa, e aí eu tive alguns problemas, tive que ficar de repouso e tal, e era em Diadema. E aí, meu filho nasceu e ficou muito complicado pra mim ir pra Diadema, cuidar do neném, buscar na minha mãe, enfim, fazer toda aquela loucura de ser mãe e trabalhar. E aí, enfim, busquei outros trabalhos mais próximos e entrei na Concremate, na época, que é uma gerenciadora muito grande. E era o contrato do Banco Santander. Entrei como arquiteta para cuidar de adequações de bombeiro e segurança, porque, né, todas as agências têm que ter todas as licenças e tal. E aí eu entrava muito na coordenação dessas obras de adequação. E aí fiquei lá muito tempo, 5 anos e meio, mais ou menos. Nesse meio tempo eu fui promovida grávida do segundo filho, virei coordenadora da manutenção, e aí tinha 6.000 agências, mais de 30.000 chamados por mês, manutenção hard mesmo, de fazer calor e eu não dormi porque o ar-condicionado ia pifar, e de chover e eu não dormi porque algum telhado ia cair, sabe? Nossa. E aí meu filho nasceu prematuro, obviamente, porque era um pouco de estresse só. Mentira, ele é pouco ansioso. Eu não sei quem ele puxou, desconheço. E aí eu tive aquela crise existencial feminina, né? De ser mãe ou trabalhar. Meu filho, o segundo, andou e eu não vi. E aí eu falei, não é isso que eu quero. Eu não fui mãe para não ver meu filho andar, para não ver meu filho crescer. Uma crise existencial mesmo, que eu acho que todas as mulheres em algum momento que têm filhos têm essa crise. As que não têm filhos também têm, porque vou ter, não vou ter, enfim. E obviamente eu tinha condições de parar de trabalhar para focar, né, na maternidade. E aí eu fui embora chorando, porque eu amo trabalhar, amo aportar meu valor no mercado de trabalho, entender que eu sou, além de mãe, mulher, eu sou uma profissional e eu tenho outros valores. Mas enfim, fui chorando, foi uma decisão. E aí, obviamente, eu não fiquei sem trabalhar. Eu abri uma empresa de eventos, porque aí eu conseguia ficar durante a semana com eles e final de semana eu fazia alguma coisa, porque eu não consigo ficar parada. Fantástico. Então assim, eu consegui conciliar dessa maneira. Então eu durante a semana eu ficava com eles, fazia as coisas do evento e tal, mas não tinha home office, então já era um home office. E aí final de semana eu fazia festas, decorações e eventos em geral. E como foi? Foi uma loucura. Eu comi o pão que o diabo amassou. Ser empresária é uma coisa muito complicada, né? Então, assim, era muito satisfatório, porque quando você entrega... Eu acho que essa coisa de facilities, de você se servir e de você se doar, ela tá intrínseca ao que você faz, né? Então, como mãe, eu me dou, eu sirvo, como profissional, eu sirvo, e como eventos também. Então, quando eu montava, por exemplo, uma festa infantil, e eu via a carinha da criança quando ela via aquilo... Cara, tudo valeu a pena, assim. É uma coisa linda, linda de ver. Então, era muito satisfatório, mas financeiramente não era a melhor coisa da vida. E aí, tudo bem, tava tudo certo, o maridão ajudando e tal. E aí eu tive a terceira filha, porque eu gosto de popular o mundo. Se eu pudesse, tinha mais, mas graças a Deus, naquele momento eu operei e decidi que não ia ter mais. Porque senão acho que eu já tinha feito algumas loucuras aí. E aí tive a minha filha, depois de 2 meninos, então mais um sonho super realizado, porque eu queria muito ter uma menina. E aí entramos em 2015, 2016, mais ou menos, quando o país entrou numa crise financeira muito séria e meu marido tinha uma construtora e, obviamente, pararam de fazer obra, e eu fazia festa e, obviamente, pararam de fazer festa. E aí o caldo entornou, apertou, né? E eu com 3 crianças, não dá. Eu preciso ter um fixo todo mês, pelo menos pra saber o que... E foi a melhor coisa que aconteceu, porque aí eu fechei a empresa, liguei pro meu ex-chefe
E eu tinha ficado 5 anos fazendo evento. E falei, olha, deu ruim aqui, não tá bom, preciso de ajuda. Se você souber de alguém, se tiver alguma oportunidade. Eu sei que eu fiquei fora do mercado e tal, mas enfim. Como eu saí muito bem e saí por livre e espontânea vontade, cara, em 15 dias eu tava contratada. Sensacional. Voltei pro Santander, mas aí, obviamente, com downgrade, óbvio, né? Tinha ficado fora do mercado e tudo bem. Voltei como arquiteta para cuidar da manutenção de imóveis que eram... as pessoas colocavam imóvel em garantia para pegar empréstimo no banco. E leiloavam. Então, tinha um fluxo de entrada e saída muito bom. Na crise, o que aconteceu? As pessoas não pagavam, aumentava a quantidade de imóveis e não vendia. Então, assim, uma carteira que tinha 500 imóveis passou a ter, sei lá, 1.800, 2.000 imóveis. E aí você precisava fazer manutenção para não ser invadido, para não ser, enfim, para garantir ali a segurança das pessoas e dos próprios imóveis. E aí fiquei lá por um ano e pouco. Recebi a proposta. E aí, assim, foi engraçado porque eu sempre tinha ficado no meio do caminho como gerenciadora, né? Ou você não é nem o cliente final e nem o prestador final. E aí eu recebi uma proposta para ser o prestador final. Falei, interessante. Porque eu nunca sentei desse lado da mesa. Eu acho que é importante para você sentir. E foi muito difícil, mas foi muito importante para o meu crescimento profissional, porque lá eu entendi por que demora para trocar uma lâmpada. Sabe? Quando você é cliente, você fala assim, eu abri um chamado para trocar uma lâmpada. 5 dias? Que absurdo. Eu vou lá, compro uma lâmpada e troco. Mas tem toda uma coisa que acontece por trás no prestador final. Então, tem a logística, tem a roteirização, tem as prioridades, tem chamado que é mais emergencial. E, obviamente, você não tem um time que faça tudo o tempo todo e que você consiga seguir, enfim. Por isso que os SLAs são importantes, né? Se não é tão emergencial, tem que ter um tempo mais estendido para que você atenda dentro do SLA. E aí era o telhado de vidro mesmo, assim, era pancada. E eu prestava serviço para banco. Nossa, para o Itaú e para o Santander. É um público extremamente exigente. Porque tem a gerenciadora, tem o cliente banco final e tem o gerente do banco lá na ponta, que é o dono da casa. Então, se você não conseguir gerenciar todas as expectativas ali, é reclamação atrás de reclamação. E eu costumo falar que a FM também é um pouco de psicólogo, assim. Você precisa ter um pouco de jogo de cintura. E aí eu recebi a proposta para ir para o Mercado Livre. Eu falei, também interessante. Primeiro que é uma empresa de tecnologia. Segundo que eu vou ficar agora do lado da mesa de cliente. Então, eu já fiquei no meio do caminho como gerenciadora, já fiquei como ponta final e hoje estou cliente, né? Porque a vida é uma caixinha de surpresa. Com certeza. E também é mais fácil, Eu queria aproveitar, inclusive, e dar uma pausa aqui, porque... me pausa, porque senão eu não paro de falar. Não, você colocou pontos, assim, que são incríveis e te agradeço muito por você ter compartilhado todas as etapas, os desafios, as dificuldades, as superações, né? O que você fez, inclusive, para poder estabelecer. Então, acho que quando você falou assim, Diego, eu escolhi meu curso naquilo que eu gostava, aquilo que eu me identificava e que, naturalmente, eu teria felicidade, né? Então, acho que encontrar algo que está alinhado com aquilo que você gosta é fundamental. Que tenha paixão, que faz acontecer, né? Ao longo da sua jornada, você sempre trouxe aqui a característica de estabelecer boas relações, né, ter parcerias, ter proximidades, né? Você falou do ponto de vista de realização da mulher como um filho, e a gente sabe que é um grande desafio. E para muitas mulheres que estão nos acompanhando aqui também, pais, assim, é um grande desafio e é um período importante na vida de todos nós, né? Mas tudo passa. E a gente tem que aproveitar os momentos. Acho que você falou assim, não vi meu filho de 2 anos andar. O primeiro passo ali. Então, Doeu. Então, acho que isso tudo é uma reflexão que a gente traz para nossa vida como profissional e isso é extremamente importante. E eu te agradeço imensamente por você trazer tudo isso de uma forma muito direta, lúdica. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Imagina. E hoje um mega desafio que você tem no Mercado Livre. Mega desafio. Eu costumo dizer que eu tô lá há 5 anos e 4 meses. 3 meses, sei lá. A gente fala que lá cada ano é ano de cachorro, vezes 7. Porque é muito intenso.
eu estou na mesma empresa, mas é outra empresa. Então, há 5 anos atrás, eu entrei no Mercado Livre para cuidar de 3 escritórios, a sede, que é a maior, a Melicidade, que é icônica, né? Foi uma quebra de paradigma nos conceitos de arquitetura corporativas na época, veio lá do Vale do Silício e acabou sendo pulverizado esse conceito no Brasil. Então, hoje é comum você ter áreas abertas e horizontalidade de hierarquia, né? Não tem sala fechada, não tem mesa diferente, é todo mundo igual. Você e o CEO e o atendente de CX, tá todo mundo no mesmo... E quando eu entrei, a gente implantou o escritório de Florianópolis, que é um escritório também voltado bem à tecnologia, aos desenvolvedores e tal. Então, eu entrei e já entreguei essa obra. Super desafiador e tal, não sei o quê. Quando teve uma greve dos Correios, se eu não me engano, em 2018 para 2019, mais ou menos, o Mercado Livre tomou a decisão de que não ia mais ter tanta dependência das entregas, que eles iam investir na malha logística para melhorar a entrega. Investir na malha logística não é simplesmente botar carro, né? Você tem que ter pontos físicos e estrutura física para cuidar disso. Então, a gente tinha, na época, sei lá, um centro de distribuição, 2. Não sei, posso estar falando bobagem, depois alguém vai me dar uma bronca, mas tinha muito pouco. E em 3 anos, hoje a gente tem 140 quase, 136 mais ou menos. Só de centro de distribuição, que a gente chama de fulfillment, que são os maiores, que têm estoque de produtos, são 13. Vão ser 13. Então, assim, quando eu entrei para cuidar de escritório, eu cuidei de escritório, mas aquilo virou uma perna bem mais pequena, falando em espanhol, bem menor do que o que foi para envios, que realmente foi esse crescimento da malha logística, e a gente entrou com todo o projeto, obra e expansão de escritórios corporativos. Então, a minha área hoje, ela não faz a engenharia da nave. Então, aonde vão ficar os pallets, inbound, outbound, todas essas coisas que a operação logística precisa. A gente faz a parte de escritório, porque o nosso know-how é realmente o workplace. Ali é entender que a gente precisa manter a experiência do usuário aonde ele estiver. Então, tem um pouco dessa coisa, o cara está em galpão, não é a mesma experiência. Não, no Mercado Livre é a mesma experiência do cara que está na sede. Então, assim, a experiência é realmente o ponto inicial para qualquer tipo de prestação de serviço. Então, precisa ser igual, ou melhor. E foi insano. Porque a gente tinha que fazer a obra e entregar em 45 dias, 60 dias, assim. Eu não sei nem como, nem onde, nem por onde a gente conseguiu, mas a gente conseguiu. E olhando para trás, é uma baita conquista também, porque foi muita loucura mesmo. Primeiro que a empresa foi crescendo e foi aprendendo, então assim, a gente não sabia direito o que precisaria ter, não sei, a gente fez não, aqui isso aqui funcionou, isso não funcionou, então isso faz, até virar realmente um carimbo, e agora a coisa flui muito mais natural. A gente já sabe o ponto de partida e já sabe onde quer chegar. Foi louco. Você acredita que você foi uma arquiteta empreendedora, que faz evento, que olha a parte financeira, que faz um pouco... Quando você fala assim, abrir um chamado de trocar lâmpada, e você olhar o todo, hoje, as competências que você desenvolveu ao longo da sua carreira para você estar no dia de hoje, foram muitas competências que são fundamentais, né? Se a gente pudesse elencar no seu olhar aqui aquelas que são cruciais para o profissional de facilities no dia de hoje. Com certeza, o relacionamento humano. Tecnicamente, tudo dá-se um jeito, né? Você contrata empresas especializadas, você contrata pessoas que te dão esse suporte técnico, mas você não consegue absolutamente nada, nenhum crescimento, nenhuma parceria, se você não tiver bons relacionamentos. E isso não necessariamente é você ser uma pessoa falsa, mas é você ser uma pessoa empática, né? Você entender o que o outro precisa, verdadeiramente, não é simpático, né? Você entender verdadeiramente o que o outro precisa, trazer para si e se colocar naquele lugar. Então, para mim, pode ser muito pouco, sei lá, a água não tá com gosto, sei lá, não tá? É só um exemplo. A água tá com gosto. Para mim, pode ser, ok, tá tudo certo. Para uma pessoa, isso pode ser muito, muito incômodo. E eu preciso entender o incômodo daquela pessoa. Lógico que tem prioridades, né? Primeiro segurança, depois a operação não parar. Mas, assim,
a satisfação do usuário, ela é exclusiva. E você só consegue medir e entender quando você tem um bom relacionamento, né? Então, assim, para mim, a principal necessidade profissional hoje é o soft skills. O hard, você aprende. Você faz curso e você aprende. O soft, não. É só vivendo mesmo, apanhando, aprendendo, caindo, levantando e seguindo. E tendo atitude, né? Atitude. Também, tentando ser protagonista do seu caminho, né? Você que manda o que você quer. Claro que nem sempre é quando a gente quer, como a gente quer, onde a gente quer. Mas você precisa ter claro dentro de você qual é a sua definição de sucesso. E eu falo isso muito para as mães lá no meu Instagram. Que a sua definição de sucesso, ela é diferente da minha. Para você, de repente, ter sucesso é você ser um C-level, você ser um diretor, você ter um cargo super bom. Para outra pessoa pode ser uma boa mãe. Para outra pessoa pode ser não ser mãe. Para outra pessoa pode ser, não sei, ser porteiro, não sei, né? Você precisa ter a definição de sucesso até para você não se frustrar no seu caminho. Então, que também é a base de qualquer relacionamento, né? Tendo isso, claro, qual é a sua meta de vida, qual é o seu sinônimo de sucesso. E sendo protagonista, aí você vai trilhando as relações de acordo com o seu objetivo. Acho que esse ponto que você falou, acho que é vital, né? É muito importante a gente se conhecer e saber o que me motiva. O que motiva a área de facilities, né? No seu olhar, assim. É uma área extremamente dinâmica. Extremamente. Não tem rotina. Você começa o dia falando, nossa, é tão normal isso acontecer. Tipo, você começa o dia e fala, não, hoje eu vou fazer reunião tal, vou falar sobre tal, vai acontecer isso. Blá, blá. Sei lá, para um chiller. Acabou. Não, ninguém faz reunião até não resolver o problema do chiller. Ou também tem o contrário, que eu falo, gente, eu fico com um cansaço cerebral, assim, porque eu faço uma reunião para falar de uma obra de milhões de reais, dólares, sei lá. Outra reunião para definir qual é a gramatura do papel higiênico. Na sequência, uma reunião para falar de orçamento. Quanto que a gente realizou, como que a gente tá. Outra reunião para falar de experiência do estacionamento. Então, assim, são tantos assuntos que você fala ao longo do dia que são tão diferentes, mas ao mesmo tempo se convergem na experiência do usuário, que não tem como você não ficar exausto. De cérebro mesmo, sabe? Gente, é muito assunto, não é puxado. Mas é muito bom. Ah, com certeza. Eu digo que os profissionais de facilities são pessoas apaixonadas pelo servir. É isso. É servir e doar, é isso. Pra mim é o resumo. E eu amo. Amo mesmo, assim. Não me vejo fazendo outra coisa. E é muito bacana a gente poder ver, né, assim, o protagonismo da área de facilities, né, essa expansão. Uma área que talvez possa chamar de serviços gerais. E hoje é uma área que está conectada no business da empresa. Você compartilhou nesses últimos anos o crescimento, a expansão, né? E o protagonismo do Mercado Livre. E sem uma área de facilities estruturada, pronta e preparada para acompanhar esse crescimento, o crescimento ele não acontece. Não tem luz. Faz uma operação ou um escritório, qualquer coisa sem papel higiênico. Fala, gente, que bobo, um papel higiênico. Você cuida de papel higiênico. Não, fica sem. Né? A gente tem mesmo esse poder que a gente não sabe. A gente tem o poder de abrir e fechar. E eu acho que isso ficou muito claro que a gente vem conquistando isso ao longo dos anos, óbvio. Mas isso ficou muito mais explícito na pandemia. Que a limpeza, a segurança, elas eram mais do que fundamentais. Já são fundamentais, mas ficaram mais latentes, óbvio. Então, a gente sentou na mesa de decisão para abrir um escritório. Não vamos abrir, ainda não tá bom. Ou vamos abrir. A tia da limpeza, que carinhosamente, como todo mundo chama, ela não podia ser vista, né? Então, assim, antes da pandemia era uma coisa velada. Não, ela só limpa nos corredores de serviço, ali, quando tá fora do horário de expediente e tal. Hoje, não. As pessoas precisam ver. Então, é um efeito placebo que fez a nossa área ser hoje muito, muito, muito mais visada. Então, eu falo que os gestores e as pessoas da ponta que fazem acontecer mesmo fizeram história, né? A pandemia, a gente viveu uma coisa que imagino que não vamos viver de novo,
Espero. Pelo menos nós, né? Já foi, sei lá, os bisavôs viveram isso, a gente viveu. Espero que, enfim, os tataranetos talvez. Mas a gente viveu um momento histórico mundial em que a nossa profissão ela foi fundamental para que a gente retomasse uma vida normal. Nós e os médicos. Né? Não estou diminuindo nenhuma outra profissão, mas assim, todo time que ficou na linha de frente foi fundamental. Muito foi dito dos médicos, óbvio, e somos 100% gratos ao tudo que eles fizeram. Mas o hospital só funcionou porque estava limpo. O hospital só atendeu porque tinha energia. O hospital só resolveu o problema porque o ar-condicionado estava funcionando. Então, assim, fomos muito históricos, muito históricos. E nós, como gestores, fizemos literalmente história, né? Então, mudou mesmo. Hoje a gente está numa mesa de decisão dessas grandes companhias, sem dúvida. Sabrina, muito legal você compartilhar isso e é aquela coisa, né? Pra gente poder chegar num lugar e tá tudo preparado, muitas pessoas tiveram que pensar antes para tudo aquilo estar daquela forma como está. Sim. Né? E trazendo esse paralelo, eu tenho certeza absoluta que você viveu, né, e participa de muitos projetos. A sua carreira foi pautada em projetos, em momentos de expansão, de desafios e projetos que marcaram a sua vida. Uhum. Tenho certeza absoluta, né? Se você puder compartilhar conosco alguns, vai ser um grande prazer. Teve um que foi muito legal, e ele acabou não seguindo por causa da pandemia, mas ele estava pronto, foi uma judiação, mas foi... que foi um projeto que eu comecei, ele foi de fato um filho, assim, começou na ideia, no embrião, até a gente entregar o espaço. Então, a gente entendeu que na Melicidade não íamos mais ter condições de receber os nossos colaboradores pelo plano de hiring. Então, a gente ia crescer muito as contratações e, obviamente, o espaço físico tem uma limitação. Então, tomamos a decisão como companhia de segregar, mas para trazer uma experiência melhor para o time de CX. Exatamente os mesmos benefícios da Melicidade, mas um espaço só para eles. É um time grande, é um time que faz ruído, que naturalmente faz ruído porque ele está atendendo. É o time core da companhia, então ele precisava mesmo ter um espaço digno de tanta importância que ele tem para a empresa. E aí eu e o time, a gente foi mapeando lugares que eram possíveis. Então foi real estate raiz ali, de você prospectar imóveis, de apresentar para a diretoria e falar: isso é bom, isso é ruim, esse aqui tem os prós, esse aqui é contra, esse é caro, esse é barato. Até que tomou-se a decisão de fazer num prédio em Osasco, próximo à Melicidade, 5 lajes e meia, que também foi uma dificuldade, assim, dificuldade no sentido de chegar no número de quantas estações de trabalho a gente tinha que ter, versus o hiring por quanto tempo, enfim, um mega planejamento. E aí começamos o projeto de arquitetura, o projeto de conceituação, o projeto executivo, aí a contratação, a obra, acompanhando tudo. Eu falo que a gente tocou a obra e escolheu qual quadro ia ficar na parede, sabe? Então, foi realmente o ciclo completo, assim, de toda a construção de um espaço para quase 1.000 pessoas, com sala de treinamento, com área de descompressão. No térreo, a gente fez uma academia, tinha um restaurante enorme, que não tinha nada, assim, era um espaço todo zerado, não tinha nada. E foi uma obra de um ano e pouquinho, um projeto que durou mais de 2 anos, desde a definição até a entrega. E a gente ia fazer a inauguração dele no dia 30 de março de 2020. E o escritório fechou dia 18. E aí a gente nunca teve essa inauguração. E aí a gente, enfim, por até uma decisão da empresa e tal, não fazia mais sentido ter o espaço, já que, obviamente, a ocupação do escritório hoje é muito menor do que a gente tinha, apesar de o hiring plan ser 5 vezes maior do que a gente previa, né? Porque a gente tinha uma linha lá de crescimento, mas que não contava com a pandemia. E o Mercado Livre cresceu absurdamente. Exponencial, 3, 4 vezes durante a pandemia. Ninguém esperava, né? Óbvio. Então, hoje a nossa ocupação, ela é pelo comportamento humano, é livre. É híbrido, você vai se você quer e tal. Obviamente, nós que somos da infraestrutura, vamos. Mas foi um projeto muito lindo, assim, que eu considerei mesmo um filho de criar
até o final. Foi muito Mas legal. vocês ocupam esse espaço hoje? Não, nem precisou mais. Nem precisou mais, não foi mais necessário. Não. Não chegamos a ocupar. Como a vida é louca, né? E queria até aproveitar e pegar um gancho, falando em pós-pandemia muito, o que a gente percebe é que os escritórios passam por um processo de ressignificação. Uhum. Qual que é o papel do escritório nesse momento? Tem vários papéis ainda. Ainda tem aquela característica do próprio ser humano de ir sentar na mesma mesa. Eu falo, né? Quando você estava na escola não tinha lugar fixo, mas você ia e sentava na mesma carteira. Ainda tem essa característica das áreas ficarem no mesmo lugar, pré-pandemia, e continuam no mesmo lugar. Tem muitos pedidos para áreas colaborativas. A gente incluiu várias áreas colaborativas e são super usadas. E foi uma mudança super simples ali, colocamos umas... Mas eu acho que agora o conceito do escritório é mais para um network. É para você realmente entrar e encontrar pessoas e fazer reuniões presenciais. Porque você sentar lá e fazer os seus calls não tem mais cabimento, né? Perdeu o sentido de ter lá uma estação de trabalho da Sabrina com a fotinho dos filhos da Sabrina. Já não tem isso. Então, assim, o papel eu ainda não sei, porque tem gente que usa de um jeito e tem gente que usa de outro jeito, assim. Então, a gente tá ainda, eu pelo menos, que não tenho essa resposta, ainda tô descobrindo o que a gente vai fazer. Tem vários inputs aí de mercado, de fazer áreas de colaborativas, áreas de brainstorm, mas a gente ainda tá... Quando você fala, eu acho que esse ponto que você falou é bem interessante da gente poder explorar. Eu vou para o escritório para me conectar às pessoas. Rituais, cultura, formação de pessoas, de gente. O ser humano precisa de outro ser humano. Pra tudo. Ninguém faz nada sozinho, ninguém vive sozinho. Por mais que antes seja antissocial. Não faz nada sozinho. E eu acho que as relações humanas, elas são do olho no olho. Então, assim, claro, é muito cômodo pra mim os dias que eu fico em casa e consigo conciliar minha vida pessoal com a minha vida profissional. É óbvio. Mas quando eu tô em casa, eu tô fazendo conexões com meus filhos. Não deixo de fazer conexões humanas. Mas quando eu tô no escritório, eu não sento na mesa. Eu falo, eu não vim aqui pra trabalhar. Não porque eu não quero. É o dia que eu mais acumulo e-mail, é o dia que eu mais fico com mensagem no WhatsApp, porque eu não paro pra fazer isso. Eu vou tomar café com você, e aí a gente vai conversar sobre alguma coisa, e aí eu vou encontrar com outro no corredor, e aí eu paro, bato um papo, e aí já decido uma coisa que ia ser uma reunião, porque também ninguém mais aguenta fazer reunião, né? Virou uma coisa, assim, fora de controle, eu acho que ficou uma coisa descontrolada, assim, fora de objetivo até, né? Você faz reunião pra fazer a reunião, então, enfim... Porque, de fato, era coisa que a gente discutia, que vamos fazer assim, vamos pra reunião, vamos fazer assim. Não, eu preciso marcar um call com você pra gente decidir o que a gente vai fazer no outro call. Então, mas que, enfim, é a realidade. Então, eu acho que a cultura da empresa, ela fica muito viva nesses encontros pessoais. Então, o escritório, ele é muito importante. Não acho que vai acabar. Eu acho que vai ressignificar mesmo. Na verdade, acho que já está ressignificando, mas eu ainda não sei direito como. Eu sei que vai. E a gente vai descobrindo como vivendo. É isso. Tendo as experiências, os desafios que nos são colocados e a gente indo atrás dessas possibilidades e tendo um olhar muito interessante, né? A gente teve uma conversa anterior, né, no Fala FM e foi muito interessante. Eu queria ouvir você um pouco o seu olhar, né? Que muitas vezes os escritórios eles estão diminuindo de tamanho, mas recebendo uma carga de tecnologia muito grande no que tange a colaboração, no que tange a dados, estatísticas. Faz sentido. O Mercado Livre não diminuiu de tamanho, mas hoje a gente precisa ter um controle muito mais criterioso de ocupação. Ainda estamos 100% dependendo do comportamento humano. Então, sei lá, temos 1.800 cadeiras. Segunda-feira vão 100 pessoas, na terça vão 400, na quarta vão 800, na quinta vão 1.200 e na sexta vão 20, sei lá. Como gerenciar isso? Como eu faço se forem aos 5.000 colaboradores num dia? Não sei. Colapsa, né? De quinta-feira a gente já tem uma dor latente de estacionamento, do próprio restaurante, né? Porque as pessoas vão na quinta-feira. Então, agora o conceito é a gente falar com a liderança, já estamos migrando um pouco para quarta-feira.
estamos tentando fazer esse jogo de cintura. Mas, inevitavelmente, tem um controle tecnológico ou de controle de acesso, que a gente fica ali medindo a ocupação on time para falar, gente, vamos ter um problema no restaurante. Ou, gente, vamos ficar sem vagas. Vamos trazer manobrista, vamos fazer o quê? E também de utilização, por exemplo, de Wi-Fi. Pode ter um colapso de utilização de tanta gente usando ao mesmo tempo a mesma rede. Não aconteceu isso, mas a gente está sujeito a acontecer. A realidade é essa. Então, a gente tem que gerenciar uma coisa que não é gerenciável, porque é o comportamento humano. Hoje eu acordei e decidi ir para o escritório. Ponto, eu vou. Não falei com ninguém, eu não fiz um check-in. Lá no Mercado Livre ainda não tem esse tipo de check-in, exatamente para ainda deixar a experiência do usuário fluida. Assim. Ele vai quando ele quer. Mas eu acho que em algum momento isso vai ser preciso. Então, assim, para mim, o foco da tecnologia hoje, diante do cenário, é muito voltado à ocupação. Muito. 100%. Fantástico. Olha, eu gostei muito do seu olhar, né? Que o profissional de facilities, ele tem que estar um passo à frente, talvez, do comportamento... Não sei se eu vou falar da forma correta. Do comportamento do usuário que pode acontecer, prever, para eu tentar me antecipar no que pode acontecer de problemas, de desafios de atmosfera. Nos gargalos, né? Lá a gente tem 3 gargalos clássicos. Um é a cafeteria, quando vai muita gente para uma fila. A experiência é péssima, que a gente está resolvendo. Vai ter uma obra, vai aumentar, vai ficar tudo bem. Já melhorou muito, porque a gente fez outras coisas. A gente fez copas paralelas, a gente colocou Nespresso para fora, então a pessoa faz um self-service. Coisas muito simples, mas que já geraram baita resultado e a experiência tá muito boa. O gargalo do restaurante, que obviamente tem uma limitação física, mas a limitação física são 600 lugares. Tipo, é muito grande. E ainda assim tem dias de quinta-feira que fica uma fila ali, fica meio shopping, assim, você fica com a bandeja ali sem saber onde sentar. E a limitação física do escritório, do estacionamento. Então, assim, na essência, é limitação física. E não tem como a gente sair crescendo, porque na quinta-feira tem um pico e na segunda não vai ninguém. Não tem como argumentar um crescimento, um investimento para isso. Não tem sentido. Então, é mesmo entender. Eu acho que a gente está no processo de entender o comportamento para ajustar dentro das possibilidades para só aí tentar ver se há necessidade de um crescimento físico ou de uma tecnologia ou de qualquer outra coisa que o mercado coloque, porque hoje tem muita coisa legal aí. Muito bom. Olha, tô adorando o nosso papo, tá sendo muito divertido e super inspirador. Tenho certeza que todos que estão nos acompanhando aqui também. Obrigada. Sabrina, você viveu o protagonismo de facilities. Olhando uma visão de futuro, tendências, como que você enxerga que vai ser a área de facilities? Eu acho que a área de facilities vai ser a área fundamental para a experiência das pessoas. É óbvio que caminha muito com o time de RH. Tem muitas empresas que facilities fica no RH, porque os benefícios que a empresa propõe, obviamente, vem do RH. Mas, mais do que nunca, o servir vai ficar mais latente, né? Porque o ar-condicionado funcionando, a gente já sabe como é que faz. A rotina de limpeza, a gente já sabe como é que faz. Reposição de insumos, a gente já sabe. Estacionamento, a gente já sabe. Agora, a gente precisa ser desafiado no como, né? Como que a gente vai trazer essas pessoas para um lugar bacana e deixá-las super à vontade ou super felizes, mais do que na sua própria casa. Então, eu acho que, de novo, o soft, aí não skills, mas o soft services ali, ele hoje é o foco fundamental para tentar voltar nessa rotina de ocupação do escritório. Muito bom, Sabrina. E você viveu o crescimento exponencial do Mercado Livre. Tenho certeza absoluta que quando a gente faz análise de dados, de métricas, da gente poder, inclusive, ter uma visão de implementar as melhorias, né? Eu tenho uma visão, eu vou ter um novo projeto, esse projeto precisa ser melhor implementado do que o anterior, até para a gente poder ter uma curva, uma jornada, né, de crescimento. Como que você lidera hoje a gestão, né, de dados, implementação, melhorias? Como que você... Eu acho que não tem muito segredo. Não é inventar a roda, assim. Você precisa saber aonde atacar. E esses dados, eles têm que ser fundamentais para te nortearem. Então, por exemplo, quantidade de abertura de chamados. Sei lá, vou dar um exemplo aqui clássico. Tem
300 chamados de ar-condicionado no mês. No outro mês tem 350, no outro mês tem 400. Bom, temos um problema de ar-condicionado. Então, vamos fazer um retrofit, vamos atacar, vamos trocar o sistema, vamos colocar película, enfim. Os dados, eles te dão informações para você saber onde atacar. Então, pesquisa de satisfação. Ah, puxa, a cafeteria tem muita fila. Bom, temos um problema aí, vamos atacar. Então, assim, o que eu digo que não tem muito segredo é... Você precisa ter a abertura de chamados, o tempo de atendimento e quantos chamados ficaram fora ou dentro do prazo, para você saber aonde você ataca, para você saber aonde que você vai gastar a sua energia. Porque se o resto tá rodando, deixa rodando. Isso não é se acomodar. É ter prioridades, né? Então, deixa rodando até que a gente termine essa prioridade e pegue outra. Porque também atacar várias, provavelmente você não vai terminar todas. Então, tem que ser uma coisa bem metódica. Assim, eu sou virginiana, então casa certinho. Então, você tem que saber onde atacar. Então, assim, para mim, a gestão de dados, ela é fundamental para nortear aonde você vai gastar a sua energia. O seu investimento, aonde você vai lá ter que defender, se expor, né, para garantir que aquilo seja aprovado, você precisa estar muito munida de dados que justifiquem um investimento, por exemplo, de despesa, que é sempre mais difícil, né? Então, eu acho que é isso, assim. E eu acho que você colocou no ouvir, que é ouvir, estabelecer as prioridades, cruzar com os dados e tomar uma ação, né, de fazer acontecer. Então, é estar conectado, né? Estar conectado e fazer acontecer nesse papel. Perceber, volta nas relações humanas, né? Volta nas relações humanas. Começa sempre na necessidade de alguém. Que foi o ponto principal que você começou aqui, o nosso diálogo compartilhando as relações humanas. E o profissional de facilities tem que gostar de gente, né? Tem. Não é fácil. Tem dias que dá vontade de sair chutando lata. Mas é a resiliência, é você ter um controle da sua inteligência emocional, né? De você saber como você vai reagir, de tipo, não, estou muito irritada nesse momento, não vou responder esse e-mail. Estou muito irritada hoje, não vou participar dessa reunião porque eu já sei que vou delegar para alguém para me ajudar. Assim, é você ter consciência das suas emoções para não te prejudicar profissionalmente. Não é fácil. Não é fácil. E Sabrina, mais do que isso, você ajudou a construir a área de facilities, né? Recém-legitimada, né? E eu tenho certeza absoluta que muitos que estão nos assistindo e que vão nos assistir vão assistir, inclusive, o nosso vídeo para poder se inspirar, né? E eu queria aqui que você, inclusive, pudesse passar uma mensagem para aqueles profissionais que, seja que estão em começo de carreira ou que são profissionais de Ed Facilities, né? Uma mensagem faz sentido, vale a pena, é um bom caminho. Eu sou bem suspeita para falar. Eu acho que vale muito a pena quando você gosta de pessoas e quando você gosta de fazer pessoas felizes, né? É uma missão mesmo, é uma missão. Então você tem que gostar dessa missão. Não é fácil, mas é muito satisfatório. Quando você realmente entrega e vê a construção e vê tudo que foi feito para que aquela coisinha que parece pequena foi entregue, é muito satisfatório. Então, assim, eu indico, recomendo. E também estou à disposição, né? Se alguém quiser conversar comigo, enfim. Mas eu indico, recomendo, amo e faria tudo de novo. Fantástico. Isso é agregador e inspirador, né? Para muitos que estão nos ouvindo. Você tem alguma dica de capacitação? Né? Eu acho que por ser uma área recém-nova, a formação, competências, é algo novo também. Sim, né? sim. Dicas. Eu acho que vai muito da sua formação técnica, né? Por exemplo, se você é engenheiro, se você é arquiteto, talvez não haja necessidade de formação, de outras formações, outros cursos técnicos ao longo da sua carreira. Isso não significa que não precisa fazer, mas aí eu indico sim um curso de gestão de pessoas, um curso de liderança, um curso de soft skills, porque aí isso vai complementar a sua base técnica para que você seja um líder, um gestor, ou você vá crescendo na profissão.
Facilities tem uma coisa incrível que eu acho mágica, que qualquer pessoa pode ser. Eu já conheci gente de Facilities que era formada em educação física. Muitas, não foi uma nem duas. Já conheci gente de Facilities que era formada em relações internacionais. Porque é cuidar de pessoas. Mas, obviamente, você precisa aí sim ter um amparo técnico, porque você vai cuidar de uma manutenção de um ar-condicionado, você vai ter que cuidar da infraestrutura de elétrica, hidráulica, você tem que ter pelo menos uma noção para você cobrar, inclusive. Para esses casos, aí eu indico, né, cursos profissionalizantes, tem a FS Educa, que, enfim, pioneira em cursos de Facilities, indico de olhos fechados. Tem um MBA de Gestão de Facilidades na Poli, da USP, que também é muito legal, que aí você já sai com a formação do MBA. Tem no próprio Senac. Para esses casos que você não tem nem noção, não é que não tem noção, mas que de fato tem algumas coisas muito, muito técnicas que você precisa ter um pouco de domínio. Aí eu indico. Agora, para quem já tem essa formação, para mim, para complementar, são soft skills, não tem jeito. Fantástico. No dia de hoje, conhecemos um pouco mais da jornada da Sabrina Espinosa. Foi uma grande honra, um prazer. Adorei te conhecer. Eu que agradeço. E parabéns pela carreira. Imagina. Né? Parabéns como mãe, pela jornada, pelos desafios, conquistas e superações. Obrigada. Que bom poder contar um pouco sobre mim, inspirar outras pessoas, outras mães, outras mulheres, outros homens, enfim. Fico muito, muito, muito honrada mesmo. E muito obrigada pelo convite, de verdade. Para nós é um grande prazer. Sabrina, deixa aqui também mensagem, considerações finais, agradecimentos. Fique à vontade. Eu agradeço o espaço de novo, agradeço ter essa oportunidade de me expor, né, para que as pessoas conheçam. Fico à disposição para quem quiser conversar comigo. Meu Instagram é aberto, Sabrina Espinosa. Lá eu tô muito voltada para essa coisa de carreira e maternidade mesmo, porque eu vejo tantas meninas, mães, jovens, numa aflição. E você fala, gente, calma, vai dar tudo certo, né? Vamos com calma. E até para os homens entenderem um pouco desses dramas que a gente passa e que nem sempre tem muita noção. E fico à disposição também para falar de FM, de carreira, enfim. Estou à disposição, gente. Ficou super aberta aqui. Sabrina, muito obrigado. Você que queira compartilhar, que queira estar conosco também, compartilhando um pouco mais da sua jornada, carreira. Vai ser um grande prazer ter você aqui no Fala FM. Muito obrigado, Sabrina. Obrigada a você. Um grande prazer e nos vemos na próxima. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.